Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pruc, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer o Ações para Ficar de Olho essa semana, onde normalmente é feito aos domingos. Dessa vez vamos fazer na segunda-feira, né? Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar. Lembro que eu vou trazer informações do mercado, do nosso setor de análise, tanto daquelas ações que tiveram uma movimentação diferenciada na última semana, e podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias, tá? Vindo aqui, pessoal, direto para os destaques de economia e política, na última semana nós tivemos o Fed mantendo a taxa de juros como era esperado, naquela faixa que vai de 5 a 5,25% nos Estados Unidos. Com isso, o Banco Central americano interrompeu o círculo, né, o aperto monetário, o ciclo de aperto monetário que vinha desde março de 2022. Qual é a nossa expectativa, né, de que o Fed, assim como o BC aqui brasileiro que a gente já vai comentar, indique ainda esse ano, né, se vai iniciar os cortes de juros esse ano ou em 2024, no início de 2024, tá? Além disso, nós tivemos uma questão bem interessante através das agências de rating. S&P elevou a perspectiva soberana do Brasil para positiva, mantendo o rating BB-, e além disso, ele aumentou a expectativa para diversas empresas, especialmente as da Bolsa. Isso é positivo à medida que as empresas aí têm uma capacidade para se financiar pagando menos juros, né? A gente teve aqui perspectivas elevadas para o Brasil Foods, que é uma empresa que tem problemas, né? Isso acaba sendo positivo. Sabesp, Energisa, Neoenergia, Petrobras, Bradesco, BTG, Santander, Banco ABC, Banco do Brasil e também o Banco Pan. Lembrando que essa semana nós vamos ter decisão de juros aqui no Brasil. Qual a nossa expectativa? Manutenção em 13,75%, com o Banco Central já indicando a possibilidade de cortar juros ainda em 2023. Eu já comentei algumas vezes que para a gente isso é meio indiferente. Se vai cortar a partir de agosto, a partir do final do ano, né? O cenário está praticamente dado que em algum momento a gente vai ter, né, corte de juros aqui da Selic, e grande parte do mercado já espera que o Banco Central indique já o primeiro corte para a reunião do mês de agosto. Tá? Não é a nossa expectativa, mas se vier a acontecer, ótimo, maravilha, mas a gente deve ter manutenção. Lembrando que a taxa de juros vai ser divulgada quarta-feira, após o pregão, ali umas 6h30, 7 horas, eles acabam divulgando, tá? Aqui nós temos, né, pessoal, como está o mercado, os principais indicadores no ano. Ibovespa está subindo 10% em junho, reverteu a baixa de 2023. O IDIV está subindo 9%, o índice de small caps 8%, o S&P, que seria como o IVVB aqui, está caindo 0,15%, até porque o S&P em reais, né? Como o dólar está caindo 5,81%, a gente tem baixa do S&P, o IFIX subindo bem, o Bitcoin caindo 7%, CDI 0,61% e o ouro caindo também, né? Nesses momentos que a gente tem uma exposição maior da maior parte do mercado para ativos de risco, o ouro acaba caindo, que é o que vem acontecendo no mês de junho. Hoje a bolsa subiu novamente, o dólar caiu, o Ibovespa subiu 0,93% e nós não tivemos pregão nos Estados Unidos em função do feriado da bolsa americana, mas como a gente vê aqui os principais índices em alta no ano, Ibovespa 0,23%, IDIV quase 10% e o Small quase 14%. Tá? Apesar da alta, aí a gente está cheio de boas ações também, interessantes não só para o curto prazo, mas interessantes para o longo prazo também, tá? Quero só, pessoal, trazer aqui a nossa avaliação mais focada no curto prazo, né, do Ibovespa e também do dólar, que tem muita gente perguntando. O Ibovespa está se comportando daquela forma que a gente vinha comentando, né? Ele estava numa tendência de alta, num canal de alta, ele rompeu o canal de alta para cima e está se aproximando lá da casa dos 119, 120 mil pontos. Então a gente pode ver o Ibovespa lateralizar nesses patamares aqui de 119, 120 mil pontos, ficar algum tempo lateral, e se ele romper agora os 120 mil pontos,
pode voltar lá para casa dos 128, 129 mil pontos, que é a referência anterior às máximas aqui do Ibov, né? Então, pode ou lateralizar ou dar essa rompida para cima, mas hoje não tem por que a gente falar em baixa do Ibovespa, tendência de médio prazo e tendência de curto prazo, as duas tendências de alta. Já o dólar está se aproximando lá daquele suporte forte, lá da casa dos 4,70, se a gente for olhar aqui, né? A gente já considera que está atingido já esse suporte, porque é uma faixa, uma banda, né? Entre 4,70 e 4,80, e o dólar pode lateralizar também aqui nesses patamares e se romper para baixo aqui. O próximo preço importante no gráfico é só na casa dos 4,50, mas tendência clara de baixa do dólar de curto prazo e de médio prazo também. Quero deixar dois presentes para vocês, tá, pessoal? Ainda para quem não baixou, o nosso cupom da Melhor Small Cap da Bolsa e também o nosso cupom Arraial Cap, que dá até 40% de desconto nas nossas assinaturas. Vale até o próximo dia 20 de junho esse cupom, amanhã, né? Quem quiser aproveite aí para contratar os produtos da Capitalizo. Quero trazer aqui a agenda de dividendos, né? Nós tivemos algumas empresas aqui anunciando dividendos. Graziotin anunciou na sexta-feira, né, um belo yield aqui em torno de 4,17%. Ainda não anunciou a data de pagamento, mas vai ficar ex-proventos no dia 23, né, que é sexta-feira. Banco Itaú fica ex-proventos amanhã, dia 20. Copasa aqui, a Datacom dia 21. TIM dia 22 e Bradesco, que tinha anunciado dividendos na semana passada, mais 0,17 centavos aqui por ação, vai pagar no próximo dia 6/7, a data é dia 26, então vai receber esses proventos quem dormir, né, com as ações do dia 26 para o próximo dia 27. Vindo aqui para os principais destaques da última semana e de algumas ações e setores que a gente pode ter uma movimentação boa nos próximos dias, começando aqui com a Unipar, Braskem, Petrobras. A gente teve a Unipar anunciando que está em negociações com a Novonor para adquirir o controle da Braskem. Eu fiz um vídeo falando a respeito disso. A Unipar enviou proposta à Novonor e o que acontece, né? A Unipar quer comprar as ações da Braskem que estão com a Novonor antiga Odebrecht e depois ela teria que fazer uma oferta para os minoritários, né? No caso, ela aceitaria fazer essa oferta caso a Petrobras não usasse o direito que ela tem, né, da questão do tag-along, tá? Aí muita gente comentou que a Petrobras poderia ela mesma ficar com a parte que a Braskem, que a Braskem tem que estar com a Novonor, ao invés da Unipar comprar, a Petrobras comprar. A gente sabe que teve o fundo Apollo e mais a ADNOC, né, a empresa lá dos Emirados Árabes, que também fizeram oferta. A gente tem até o grupo JF, né, dos irmãos Batista, aí, que é controlador da Friboi, também interessado na Braskem. Então tem muitas possibilidades, né? A Petrobras descartou nesse momento fazer oferta para ficar com essa parte aqui da Braskem. E sobre a Unipar, que seria muito interessante em termos operacionais, eu até comentei no vídeo, né? É um negócio complicado porque é complexo, né? A gente tem a Unipar, uma empresa menor do que a Braskem, ela teria que pegar e se alavancar, tá? Então a gente vai observar o que vai acontecer, mas já é um cenário que a gente vem comentando nos últimos 3, 4 anos da Braskem ser vendida, tá? O cenário da Petrobras comprar, que a própria Petrobras descartou, mas a gente sabe que pode voltar atrás, a gente não acha tão interessante, mas tanto da ADNOC lá do Grupo Apollo quanto de Unipar, né, casaria muito bem a operação da Unipar com a Braskem. Vamos acompanhar o que pode acontecer, tá? Suzano, né, pessoal, anunciou aumento de preço de celulose, $30 por tonelada para o mercado asiático. A Suzano já tinha aumentado $30 em maio também. A celulose vem caindo aí nos últimos trimestres, nos últimos meses, e a gente entende que está no momento bom aí para a retomada dos preços. E tanto Suzano, Irani, Klabin são ativos que estão bastante defasados, né? E a gente poderia ter uma valorização boa desses ativos
caso a celulose volte a sua retomada. A demanda continua forte, né? Óbvio que por se tratar de uma commodity a gente tem volatilidade, a mesma coisa que a gente tem no petróleo, por exemplo, então é normal, né? Mesmo a expectativa sendo positiva, a gente ter queda dos preços da celulose, né? Mas é aquela questão que eu já comentei algumas vezes, né? Sempre que a gente tem as produtoras que têm uma menor produtividade, como as europeias, elas começam a diminuir a produção, começam a diminuir os estoques, porque a demanda se enfraquece um pouco, porque os preços caem, né? Aí quando vai chegar o momento das brasileiras, né, elas dão uma adequada em relação à questão da produção, as duas já deram, Suzano e Klabin, e aí a gente tem, né, aquela possibilidade de retomada dos preços, o que acaba indicando aqui com esses dois aumentos que foram feitos aí pela Suzano para o mercado asiático, que é o principal mercado aqui da empresa. Nós tivemos a MRV, tá, pessoal, também divulgando uma boa prévia operacional dos 2 primeiros meses do segundo trimestre desse ano. Ticket médio aumentou, valor geral de vendas, lançamentos, bastante positivo, à medida que os últimos 3 trimestres não foram positivos da MRV. Claro que o setor de construção ele engana bastante. Às vezes a gente divulga uma prévia operacional aqui que foi boa e aí diz, bom, mas né, eu acho que agora o setor todo vai divulgar boas prévias e acaba acontecendo ao contrário. Mas é um bom indicativo quando a gente tem empresas que estavam mais problemáticas, como a MRV, né, divulgando uma boa prévia operacional, que isso possa contagiar também as outras. E claro, né, pessoal, isso, especialmente no curto prazo, se a gente for pegar em trimestres, meses de bolsa, à medida que a gente tem uma expectativa do juro cair, e a gente já tem algumas ações, inclusive, subindo, porque o juro futuro está caindo desde fevereiro, se essa expectativa ela acaba até se concretizando e quem sabe, né, da gente ter cortes de juros, por exemplo, ainda dentro de 2023, a gente pode ter uma segunda onda de valorização das ações de varejo e também das ações de construção. Então foi muito positivo esse sinal dado aqui por MRV e a gente espera várias outras empresas que já vêm divulgando boas prévias, Plano e Plano, a própria Tenda que já recuperou bem, Cirela, Mitre que divulgou boas prévias, Cury, Direcional, que elas continuem melhorando em termos de resultado e a gente pode ter, como eu falei, uma boa alta dessas ações já num prazo menor, né? Além das construtoras, nós temos aquelas empresas que são ligadas à construção, como Gerdau, Porto Belo, Dexco, a própria Eucatex, né, Eternit e assim por diante. Nós tivemos aqui Localiza, né, pessoal, anunciando que vai fazer uma oferta de ações, uma oferta primária de ações. Então, o que isso significa? Que o dinheiro vai para a empresa, né? A oferta pode chegar a 4,5 bilhões de reais, mas a expectativa é 4 bi, né? O preço da oferta vai ser definido no próximo dia 26 e eles vão utilizar esse dinheiro aqui para crescer, né? Para comprar veículos, né? Para fazer investimento, para também, quem sabe, aproveitar o momento aí de retomada do mercado e de queda de juros. Por que a gente fala desse setor, pessoal, dessa empresa? A gente prefere mais Simpar, Movida, né? Vamos, enfim, então são ativos que estão mais defasados, mas é porque operacionalmente essas empresas aqui, todas elas estão muito bem. Ou seja, a partir do momento que o juro parar de atrapalhar, a gente pode ter os resultados na última linha, lucro, dividendos, aumentando bastante. A gente vai ter queda de preços de carros usados, muita gente perguntou sim, mas nem compara com o que subiu nos últimos trimestres, né? Então a gente deve ter um ano bom, inclusive com a queda dos preços sendo compensada com o aumento das vendas, pelo menos é o que a gente tem visto nesses primeiros 6 meses do ano. Então, caindo o juro, pessoal, é mais dinheiro na veia das empresas de locação, Localiza, que juntou com Unidas, Vamos, Simpar, Movida, né? Então a gente gosta muito desse setor, especialmente para o médio e curto prazo. E outra ação, outra empresa aqui que promete ter volatilidade, quem sabe dar uma boa alta nas próximas semanas, é o Wilson Sons, né, Port 3, porque o controlador da empresa
está realizando, né, uma análise para, quem sabe, vender a participação, vender a empresa. Tá? A gente teria outras interessadas aqui também. Né? A empresa se reestruturou bem nos últimos anos. Para quem não lembra, ela tinha a participação dela, né? A matriz da empresa ficava fora, se não me falei a memória, as Bermudas que ficava, né? Daí eles reestruturaram, melhoraram a governança, né? A gente tem outra empresa legal no setor aqui que é a Santos Brasil, tá? O Wilson Som, uma das mais tradicionais, e a gente tem visto aumentar algumas empresas de fora o interesse por esse segmento, a parte de portos, cabotagem, hidrovias, né, de empresas estrangeiras aqui no Brasil. É um segmento que a gente sabe aí que historicamente tem um bom potencial de compra. Então, caso nós tenhamos alguma oferta aí pela empresa mais concreta, a gente pode ter sim essas ações aqui subindo bem, mas especialmente Braskem, né, que a gente pode ter novidades em breve em relação à venda da empresa. Setor de celulose que está barato, construção, muita coisa interessante, como eu falei, e também aqui o setor de aluguel, né? À medida que o juro cai, a gente pode ver essas empresas performando muito bem também, tá certo? Vou deixar para vocês aqui na descrição, né, pessoal, as nossas assinaturas, os resultados da Capitalismo, vocês podem comparar, hoje são os melhores aí do mercado, vocês podem clicar aqui na carteira ou na estratégia que tem os resultados, clica lá na carteira de fundos imobiliários, vai ter o resultado histórico, vai ter os dividendos, e qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato também. O e-mail contato@capitalismo.com.br, quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!